E aí, galerinha? Hoje nós vamos ter mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre as camadas da Terra e suas características com a professora Virgínia. Vamos falar de ciências com a professora Virgínia. Planeta Terra. A Terra sofreu várias alterações durante o tempo. Há cerca de 5 bilhões de anos, era parecida a uma bola de fogo em brasa. Iniciou-se então o lento esfriamento da superfície da Terra, tornando-se a crosta terrestre. Os metais pesados acumulados no interior do planeta, submetidos a enorme pressão, também solidificaram e formaram um núcleo sólido metálico. Foi assim que a Terra se tornou parecido com o planeta que hoje conhecemos. Possui um núcleo de ferro e níquel, no centro um manto de magma plástico e uma crosta rápida da superfície. Então, galerinha, nós vamos falar aí sobre as camadas da Terra. Nós temos aqui, a crosta, também chamada de litosfera. Nós temos o manto externo, nós temos o manto interno, que ele envolve um núcleo, formado principalmente de silicato, magnésio e ferro, e é pastoso. Nós temos o núcleo externo, que é formado principalmente de ferro derretido. E nós temos o núcleo interno, que é de ferro sólido. Então, nós temos quem aqui? As camadas da Terra. O interior da Terra, né? As camadas. Então, são 3 camadas. Quais são elas? A crosta, né? Que nós temos aqui, ó. A crosta. Nós temos o manto, tá? E nós temos o núcleo. Essas são as camadas da nossa Terra. Então, aqui nós temos agora a crosta. A crosta terrestre, ela começa logo acima do manto e é também chamada de litosfera. A espessura da crosta terrestre, ela varia entre 10 a 70 quilômetros. Lembrando que, para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que imaginar um percurso de 6.370 quilômetros. Você pode concluir que a crosta terrestre não passa de uma delicada casca externa. Os principais elementos químicos que formam a crosta são o oxigênio, o silício e o alumínio. Em menores proporções, a crosta também contém ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre, entre outros. Então, gente, aqui, ó, tá vendo? Aqui é a crosta terrestre, tá vendo? Que tá recobrindo a Terra. A crosta, ela é formada por rochas e minerais. As rochas são agrupamento de minerais. E minerais são elementos ou compostos naturais sólidos. A crosta terrestre tem 3 camadas: rocha motriz, subsolo e solo. O solo, que aqui nós estamos vendo, ó, nessa partezinha aqui, ó, é a camada que se desenvolve os vegetais, podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas à vida das plantas. Aqui nós temos o B, que é o subsolo, tá vendo? Subsolozinho aqui, camada pobre em substâncias nutritivas. Nele pode ser encontradas reservas de minério, como por exemplo o ferro. E aqui nós temos a rocha matriz. Essa rocha matriz é parte da rocha que deu origem ao subsolo e ao solo. Então aí a crosta terrestre, né? Ela tem 3 camadas. São a rocha matriz, o subsolo e o solo. O manto, pastoso, fervente e em constante movimento. Envolvendo o núcleo, existe uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 km de espessura, que é o manto. O manto terrestre ele é formado de magma, uma mistura fervente principalmente de silicato de magnésio e ferro. O manto tem temperatura aproximada de 3.500 graus Celsius. O magma e o núcleo externo estão em constante movimento. Isso acontece porque o calor do núcleo interno sólido se propaga para o núcleo externo líquido e para o magma pastoso, e criando um movimento de subida e descida nessa parte líquida e pastosa. Então aqui nós temos, né, o manto, tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. Núcleo é a camada mais interna, com cerca de 3.400 km de espessura. Compreende 2 partes. Núcleo externo é líquido e é formado basicamente de ferro e níquel derretidos. Núcleo interno é sólido e contém principalmente ferro e níquel com temperatura acima de 4.000 graus Celsius. Então aqui nós temos o que? O nosso núcleo. Tipo de rochas. Rochas são definidas como quaisquer agregados naturais sólidos,
composto de um ou mais minerais, e constitui parte essencial da crosta terrestre. Então, gente, aqui, ó, é o que? Uma rocha. O que são minerais? Mineral é um corpo natural sólido e cristalino, formado em resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Cada mineral é classificado e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também na estrutura cristalina dos materiais que o compõem. Então aqui nós temos alguns minerais. Minério, portanto, é uma rocha ou mineral, das quais são extraídas substâncias valiosas como o ouro, o ferro, o cobre e o diamante. Aqui nós temos um quartzo, que serve para fazer chips para computadores. E aqui nós temos, ó, o grafite, tá? Esse grafite serve para fazer minas de lápis. O granito, por exemplo, é formado por 3 minerais: o quartzo, feldespato e mica. São exemplos de rochas: areia, xisto dobrado, gneiss, sienito, pedra pómez, basalto, granito, calcário, carvão mineral, argilito, arenito, mármore e entre outras. Aqui nós temos 2 exemplos, tá? Que é o granito, tá vendo aqui? O granito. E nós temos aqui a pedra pómez, que muita gente utiliza essa pedra, né, para limpar os pés. Tipos de rochas. Existem 3 tipos de rochas: as rochas magmáticas ou rochas ígneas. Exemplo: basalto e granito. Rochas sedimentares. Exemplo: calcário. Rochas metamórficas. Exemplo: mármores e gneiss. Rochas magmáticas ou rochas ígneas são as rochas principais na evolução geológica do planeta. Então aqui, ó, ela ocorre através do vulcanismo, tá? Ou plutonismo. Aqui nós temos: vulcanismo é quando o vulcão espelha lava e a rocha se forma a partir desse processo, como por exemplo o basalto. Plutonismo é quando o magma entra dentro da crosta terrestre e a partir daí solidifica, como granito, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo, né, das rochas magmáticas, que são o basalto ou o granito. Rochas vulcânicas. As rochas vulcânicas, elas vão se formando através de quê? Do resfriamento rápido, micro ou pouco cristalizado. Por exemplo, o basalto. As rochas plutônicas, né, intrusivas, elas são formadas pelo resfriamento lento, bem cristalizado, como exemplo o granito. Rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas formam-se quando o magma se resfria lentamente nas profundezas da Terra, dando origem a cristais relativamente grandes. Granito é um tipo comum de rocha magmática, intrusiva ou plutônica, de textura, cristais. Sua composição é basicamente o seguinte: quartzo, feldespato, responsável pela variedade de cores, utilizado na confecção de fundações em forma de bloco, de muros, calçamentos como agregado para concreto e rocha ornamental em pisos, parede e tampos de pias. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma rocha magmática, tá? Que ela é intrusiva ou plutônicas. Rochas magmáticas. Agora nós vamos ver a extrusiva ou vulcânicas. Formam-se pela solidificação do magma expelido pelas erupções vulcânicas. Como seu resfriamento e solidificação são rápidos, não há tempo para a formação de macrocristais. Nós temos aqui o exemplo de quem? O basalto, ó. Esse aqui, ó, o basalto. Pedra para construção e decoração para a produção de alvenarias e revestimento de calçadas. O basalto, do francês basaltes, é uma rocha de granulação fina, geralmente de cor acinzentada escura, e pertence ao grupo das rochas ígneas, ou seja, é diretamente derivada da consolidação e esfriamento do magma vulcânico derretido. Então aqui nós temos o basalto. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares são constituídas pelo acúmulo de partículas vindas de outras rochas, as magmáticas, sedimentares ou metamórficas, que sofreram intemperismo,
que é o conjunto de processos operantes na superfície terrestre que ocasionam a desagregação e decomposição dos minerais das rochas pela erosão, transporte e deposição de sedimentos, realizado pelo vento, água e reações físicas e químicas. Derivam-se de rochas que sofrem a ação de processos erosivos. Os materiais resultantes formam camada de sedimentos que caracterizam um período da vida da Terra. São nessas camadas que se encontram os fósseis. Aqui nós temos os tipos de rochas, né, sedimentares. Nós temos aqui a argila, nós temos a areia, nós temos a brecha e nós temos aqui o conglomerado, tá? São tipos de rochas sedimentares. Nós vamos falar agora sobre o calcário, que é uma rocha sedimentar, tá? Calcário é uma rocha sedimentar que contém minerais com quantidade acima de 30% de carbonato de cálcio. O calcário para fins agrícolas é utilizado para corrigir o quê? A acidez do solo. Ao mesmo tempo em que faz essa correção, o calcário também fornece cálcio e magnésio indispensável para a nutrição das plantas. Então aqui nós temos um exemplo que é o calcário, que é uma rocha sedimentar. Aqui nós temos, ó, um paredão de calcário, tá vendo? Aqui, ó. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas são formadas pelas transformações de outras rochas. Isso ocorre nas camadas mais internas da litosfera, principalmente pela ação do calor e da alta pressão. Então aqui nós temos o granito, tá? Que ele pode ser transformado em gneiss, o arenito em quartzito, o calcário em mármore, tá? Então elas são transformadas em outras rochas, viu? Essas são as rochas metamórficas. A Pedra da Gávea é um impressionante monumento natural de gneiss com um topo de granito subindo a 842 metros acima do nível do mar. É o maior bloco de pedra à beira-mar do planeta, conhecida como uma esfinge de histórias contraditórias. Ela desperta admiração pela sua imponência e mistério. É um dos pontos extremos do Parque Nacional da Tijuca e um dos seus mirantes mais espetaculares. Então isso aqui, ó, tá vendo aqui? Essa aqui é a Pedra da Gávea. Ainda falando em rochas metamórficas, nós vamos dar o exemplo aqui do mármore. Mármore é uma rocha metamórfica proveniente de calcário. E dependendo da composição dos seus minérios, pode apresentar variadas cores como rósea, branca, esverdeada ou preta. Dentre esses minérios está a mica, o feldspato e outros. O mármore é usado em decorações, na confecções de objetos ornamentais e esculturas. Então aqui nós temos o Cristo Redentor, tá? Que fica lá no Corcovado, no Rio de Janeiro. Ele é feito de uma rocha metamórfica, que é a pedra sabão, tá? E essa pedra sabão, ela recobre um monumento e é uma rocha metamórfica de origem máfica ou carbonática, composta essencialmente por talco, que é um mineral de origem secundária. Características: baixa dureza, resistência à mudança de temperatura e é altamente impermeável. Aqui nós vamos falar sobre a diagênese. As rochas elas vão se desgastando e fragmentando. Essas rochas vão ser transportadas pela água e vento, tá? Elas vão, tá vendo aqui os fragmentos? Eles vão ser transportados pela água e vento. Depois do transporte, o que vai acontecer? Vai ocorrer a sedimentação, tá? Vai chegando aqui os sedimentos. Com o decorrer do tempo geológico, os sedimentos depositados vão sendo recobertos por novos sedimentos e tendem a agrupar-se, formando camadas geralmente horizontais, estratos. Ao longo do tempo geológico, os estratos vão sendo esmagados pelo peso dos sedimentos e vão sendo depositados, e as rochas sedimentares são sujeitas ao aumento da pressão e temperatura. Então elas começam a ter o aumento de pressão e temperatura. Então aí, o que vai acontecer? Vai formar, né? Na decomposição por compressão, vai ocorrer a compactação. Então, a compactação, diminuição do volume devido ao peso e sedimento, a redução de espaços vazios e perda de água. Então, aqui ocorre o processo de compactação, tá? Aqui está dando exemplo do quartzo, feldspato e poro. Eles estão se unindo aqui e compactando.
Aí ocorre transformação química em alguns sedimentos que, em conjunto com as outras substâncias, né, dissolvidas na água, agem como cimentadores, que são a cimentação. Então aqui eles já vão, né, ocorrer a cimentação, tá? Vão se unindo mais. Aqui, ó, cimentação, tá vendo? Depois que isso ocorre, todo o processo, né, nós vamos ter o que? A diagênese, que é o processo de compactação dos sedimentos, cimentação e aparecimento de um novo mineral. Então, depois que ocorrer todo esse processo, vai aparecer o que? Um novo mineral. Sabemos que existem 3 tipos de rochas: as ígneas, metamórficas e sedimentares. Sendo assim, elas estão constantemente alterando suas características, mudando de um tipo para outro, em um processo cíclico denominado de ciclo das rochas. Por se tratar de um ciclo fechado, não é possível dizer onde está o seu início ou onde está o seu fim. Mas sempre começa, né, pelas rochas ígneas, tá? Mas aqui está a transformação que ocorre, né, nesse ciclo é através do intemperismo, sedimentação, pelo transporte, né, pela fusão, pelo metamorfismo. É assim que ocorre o ciclo das rochas. Então, galerinha, agora nós vamos falar, né, sobre os cuidados que nós temos que ter para se prevenir contra o coronavírus, tá? Prevenção: cobrir a boca ao tossir ou espirrar, usar máscara em caso de suspeita, lave a mão com frequência e utilize o álcool gel. Evite contato pessoal e fique em casa.